Bom dia, gente, tudo bem? No dia 2 de abril, além de ser o Dia Mundial do Autismo, a gente também tem uma outra data para comemorar bem bacana, que é o Dia Internacional do Livro Infantil, tá? E por que dia 2 de abril? Porque no dia 2 de abril de 1805 nasceu o Hans Christian Andersen, que a gente conhece como Hans Andersen, né? Que ele é considerado o primeiro autor a romancear as fábulas infantis. O que é isso? É dar aquele sentido, deixar realmente a história mais voltada para a criança mesmo, tá? E ele se preocupava muito em demonstrar valores nas histórias das crianças, então, ou seja, aquela diferença entre rico e pobre, entre forte e fraco, tá? E calcula-se que ele tem escrito mais de umas 150 histórias, né? Entre elas, o Patinho Feio, a Pequena Sereia, a Polegarzinha, a Roupa Nova do Rei, né? Também tem um francês que nasceu em Paris em 1628, que se chama Charles Perrault. E ele é considerado o pai da literatura infantil, tá? Tudo começou quando ele, já idoso, resolveu escrever as histórias que ele ouvia da mãe dele, né? Os contos que ele já ouvia da mãe dele e até dos salões, né? Os locais onde eles frequentavam, então ele passou isso para o papel. E aí ele criou o gênero do conto de fadas, ele que é o responsável pelo conto de fadas, tá? Então, a primeira vez que ele publicou, o livro ficou conhecido como Histórias ou Contos do Tempo Passado. E ele também tinha essa preocupação de ter uma moral na história dele, tá? Então, assim, ele ficou bem conhecido as histórias O Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Pequeno Polegar, Cinderela, O Gato de Botas, O Barba Azul. Todos são contos dele, tá? Publicados nesse primeiro livro, mais tarde adaptados por outros escritores também. E ainda antes dos contos de fadas, já existiam os contos, né? Então, o pai desse gênero, contos, é outro francês também, mas esse nasceu fora de Paris e 7 anos antes, tá? Em 1621. E o nome dele era Jean de La Fontaine. E ele também fazia várias outras funções, né? O papel dele não era ser escritor, mas acabou colocando isso em prática, né? E as primeiras fábulas publicadas dele saíram em 1668, num volume intitulado Fábulas Escolhidas, tá? É uma coletânea de 124 histórias. E com o tempo, novas edições foram lançadas, novos contos, né, acrescentados nesse livro dele, foi reeditado, no caso, e acrescentado vários contos, né? E os mais famosos entre eles é A Lebre e a Tartaruga, O Homem, o Menino e a Mula, O Leão e o Rato, O Carvalho e o Caniço, todas envolvendo personagens animais e trazendo um fundo moral também, tá? E os irmãos Grimm, que também são bem conhecidos, bem famosos, né? Então, na história da literatura, os irmãos alemães Jacob e William Grimm, eles são muito importantes, tanto quanto os franceses, tá? Eles dedicaram a vida ao registro das memórias e das lendas populares da Alemanha, que até então só eram contadas, mas não tinha nada por escrito, tá? Só que quando elas eram contadas, elas nem sempre eram voltadas ao público infantil. Elas eram contos alemães, mas nem sempre voltada para as crianças, né? E o que eles fizeram? Eles transformaram esses contos em contos infantis, né? E eles alteraram essas histórias onde elas não tinham um final feliz, eles descartaram o final
e passaram a escrever esses contos com um final feliz, tá? Para ser mais legal para as crianças, né? Então, por exemplo, os clássicos escritos por eles, adaptados, na verdade, esse final para ser um final melhor, mais legal para as crianças mais leves, né? O Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida, João e Maria, entre tantos outros adaptados por eles, tá? E no Brasil, a gente também tem vários grandes nomes da literatura infantil, né? Tem o Monteiro Lobato, tem Ana Maria Machado, a Lígia Bojunga, a Ruth Rocha, o Ziraldo, o Bartolomeu Campos de Queiroz, entre tantos outros, tá? E por aqui, a gente celebra essa data, ao invés do dia 2, a gente celebra no dia 18, que lembra o aniversário do Monteiro Lobato, o nascimento do Monteiro Lobato, né? Que é o pai do gênero aqui no país, ele que foi o pai do livro infantil, tá? Além das obras dele, ele também traduziu e adaptou clássicos mundiais, né? Como Alice no País das Maravilhas e o Robin Hood. E também, como a gente conhece, né? A Menina do Narizinho Arrebitado é obra do Monteiro Lobato, né? Que deu origem depois ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até virou série na TV, ficou muito conhecido, tá, gente? Então, seria isso. Então, a gente comemora o dia, né? O dia 2 é comemorado lá fora, o Dia Internacional do Livro, em homenagem ao Andersen, né? E aqui no Brasil, no dia 18, em homenagem ao Monteiro Lobato, certo? Então, eu queria deixar uma mensagem muito importante para vocês aqui. Leiam para as crianças, gente, influenciem, estimulem elas a ler. É muito importante para a construção do ser humano, não só o mundo da imaginação, mas abre muitos caminhos, tá bom? Então é isso, se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá? Segue a gente lá no Facebook, no Instagram, Sebo do Chico, e deixa a dica para o próximo vídeo.